Mais uma vez estamos na TV Rio Borá, agradecendo a confiança do nosso diretor, Moisés Profeta, pela entrevista do nosso querido pároco da Basílica Santíssimo Sacramento, que é o Padre Ricardo. Boa tarde, Padre. Uma satisfação participar desse programa, receber aqui a equipe da TV Rio Borá, Carlos Maia, Moisés. Uma alegria recebê-los aqui no coração de Sacramento. Pois é, vamos começar com calma, porque vai ser aquele pente fino. Nós vamos tentar extrair aqui o máximo, viu, Padre? Combinado? Vai ser uma alegria. Então tá. Padre Ricardo, há mais de 200 anos, aqui surgiu uma capela. Essa capela virou igreja, que virou basílica, agora está propensa a santuário. Fala um pouquinho dessa evolução para os nossos internautas. Olha, eu estou em Sacramento há mais de 7 anos e eu não canso de me surpreender com a rica história dessa cidade, que tem início há 205 anos, quando o cônego Hermógenes aqui levantou o primeiro oratório, dedicado ao Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria. Então, ao redor deste oratório, a cidade foi se formando, a cidade do Santíssimo Sacramento. Aquele pequeno oratório se tornou uma capela, que se tornou uma igreja, como você bem disse. Depois, em 1857, se tornou uma igreja matriz, porque foi em 1857, no dia 3 de julho, que esta igreja se tornou a matriz de uma paróquia, porque antes era a paróquia Nossa Senhora do Desterro, lá do Desemboque. Então aqui se tornou uma paróquia, e depois, com o passar do tempo, esta paróquia foi crescendo, e aproximadamente 15 anos foi dividida, né? Então foi criada a paróquia Nossa Senhora da Abadia, mas até então era uma paróquia só em toda a cidade e também a zona rural do município de Sacramento. E há exatos 11 anos, no mês de outubro, no dia 4 de outubro, estamos quase completando 11 anos, o Papa Francisco concedeu a esta igreja o privilégio de ser uma basílica menor, ou seja, uma igreja ligada à igreja de Roma, do Vaticano, à igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, ao próprio Papa. Então, isso já foi um reconhecimento histórico grandioso para a cidade de Sacramento e para todo o Triângulo Mineiro, porque esta se tornou a primeira basílica do Triângulo Mineiro. E agora, 11 anos depois, nós temos a alegria de ver esta mesma igreja, outrora oratório, capela, igreja matriz, basílica, também receber um reconhecimento da Arquidiocese de Uberaba, a qual nós pertencemos. Esta igreja agora será reconhecida como um santuário eucarístico arquidiocesano, justamente por causa da rica história dessa cidade. E quando foi naquele momento que, falar de uma forma leiga, como eu entendo, em que tinha somente uma paróquia, desmembrou-se em 2 paróquias, agora nós temos essa paróquia, temos também a paróquia da Abadia, co-irmãs, né? E vamos falar assim dos momentos mais marcantes desta paróquia, onde o senhor é o vigário. Olha, nós tivemos momentos muito especiais depois que eu cheguei aqui. É claro que todos os anos no calendário temos a festa da padroeira, que são sempre festas muito bonitas, temos a festa de Corpus Christi, mas eu posso destacar aqui um momento marcante, apesar de ser trágico, foi o tempo da pandemia, que nós tivemos que fechar as portas da igreja, creio que pela primeira vez na história desses 200 anos, nós tivemos que ficar com as portas da igreja fechadas. Foi um período de muita dor para muita gente que também teve que ficar em casa, também tivemos perdas, tivemos a perda do nosso vigário paroquial, Padre Carlos Alexandre, que nos auxiliava aqui. Então foi um momento marcante
e trágico ao mesmo tempo. Mas também foi um momento em que nós nos fortalecemos na vivência da fé, buscamos ser criativos, começamos a transmitir as celebrações, ter mais contatos por redes sociais. Foi um modo que a gente encontrou para estar mais próximo das pessoas. Outro momento marcante também, nesse período em que eu estou aqui, foram as Santas Missões Redentoristas. Então, os redentoristas fazem parte da história de Sacramento, então nós os convidamos para que viessem a Sacramento novamente para poder realizar as Santas Missões. Então foi um momento também muito especial. E agora esse momento em que estamos vivendo, né? Aliás, eu recordo também os 200 anos da cidade de Sacramento, agora os 205 anos, e esse reconhecimento agora por parte da Arquidiocese, reconhecendo esta igreja como um santuário. Eu posso dizer que sou uma pessoa feliz porque eu tive a oportunidade de fazer a cobertura jornalística quando surgiu agora, né, depois, na época, a paróquia de Nossa Senhora da Badia, permanecendo essa paróquia Basílica do Santíssimo Sacramento. Pois bem, e o que significa para a comunidade a vinda agora da Basílica Santuário? Sim. Tem um significado muito especial. Às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, né? Mas o que muda? Muda sim, porque esta igreja recebe um reconhecimento de que aqui é um centro de adoração ao Santíssimo Sacramento muito importante pela sua história no passado e pela sua história atual, pela realidade em que estamos vivendo, né? Uma paróquia ativa, uma paróquia viva, uma paróquia que está cumprindo com a sua missão e que está cada vez mais envolvendo as pessoas nessa realidade eucarística, ou seja, do Santíssimo Sacramento, né? Atraindo as pessoas para vir adorar o Santíssimo Sacramento e a partir daqui também serem evangelizadas para sair daqui e viver uma autêntica vida cristã, no testemunho, no serviço, na caridade, no anúncio do Evangelho. Então, o que muda é justamente o fato de nós reconhecermos esta grande responsabilidade que temos. O reconhecimento chegou e nós temos a responsabilidade de levar adiante essa missão que esta paróquia tem desde que ela nasceu, como um oratório, uma capela, uma igreja, depois se tornando em 1857 uma paróquia, como basílica e agora como santuário. Então são privilégios que trazem consigo uma grande responsabilidade. Nesse pouco conhecimento que eu tenho, santuário seria aquele local de adoração, atraindo inclusive pessoas de fora, né? De outras cidades, quem sabe até de outro país. O que caracteriza o santuário são os peregrinos que vêm, né? É um lugar que atrai as pessoas. Podemos tomar como exemplo aqui santuários próximos de nós, como o Santuário de Nossa Senhora da Abadia de Uberaba, Santuário da Medalha Milagrosa em Uberaba, Santuário de Nossa Senhora da Abadia em Romaria, da Água Suja. Como o povo tem tanta devoção, a Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, né? Então o santuário tem esse poder atrativo, onde as pessoas vêm, onde as pessoas rezam, onde as pessoas celebram e as pessoas saem dali fortalecidas na fé para dar testemunho da sua fé. Então, a nossa igreja agora se torna um polo de peregrinação também, como já temos recebido, não sei se recorda, no ano passado tivemos aquela Romaria Arquidiocesana, foram mais de 2.000 pessoas que vieram de tantas cidades aqui da nossa arquidiocese para peregrinar, né? Estivemos lá na Gruta dos Palhares, depois estivemos aqui na Basílica para um momento de adoração que foi lindíssimo e concluímos lá no Marquezinho, então foi um momento muito especial. Podemos então afirmar que o povo em si terá como nome o Santuário do Santíssimo Sacramento, seria isso? Na verdade, agora o nome oficial fica Basílica Santuário do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria. Nome comprido, hein, padre? É o nome comprido, mas a gente fala mais Basílica Santuário do Santíssimo Sacramento. É mais comum falar assim, porque de fato fica muito comprido. Mas o nome oficial completo é esse.
Basílica Santuário do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo patrocínio de Maria. Mas nós vamos nos acostumar a falar Basílica Santuário do Santíssimo Sacramento. Aí depois essa diminuição do nome é por conta do povo. Por conta do povo, exatamente. Conforme se diz, vamos falar o que é correto, depois o povo toma conta, né? Agora, Basílica porque é um título dado pelo Papa, então ele tem precedência, por isso vem primeiro. Basílica, Santuário. Santuário é um título dado pelo arcebispo, pela arquidiocese. Então, é por isso que a ordem é essa. Algumas pessoas estavam falando, Santuário, Basílica. Não, a ordem correta é Basílica, Santuário do Santíssimo Sacramento. Uma pergunta que eu sempre quis fazer é que, pelo menos o santuário sempre recebe o nome de um santo, né? E aqui vai ser do Santíssimo Sacramento, existe outra? Pelo que eu saiba, é só essa, né? No Triângulo Mineiro, sim. Nós temos outros santuários do Santíssimo Sacramento no Brasil, mas no Triângulo Mineiro será o primeiro, né? E é um privilégio para a cidade porque, como você bem disse, nós temos santuários de diversos santos, como Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Santa Rita, que está aqui perto, sim. Nossa Senhora da Cabeça lá em Perdizes, mas o santuário do Santíssimo, que é Deus mesmo, né? É só aqui. Bom demais. Vamos para a nossa realidade paroquial, então, da qual o senhor está à frente, né? A participação. Vamos falar da participação dos leigos dentro da paróquia, da qual o senhor toma conta, administra, o nome que cada um se coloca. Sim, nós temos aqui, nesta paróquia, uma grande participação de leigos em diversas pastorais, movimentos e serviços. Posso destacar aqui a pastoral familiar da nossa paróquia. Atualmente estamos com 21 grupos de casais que formam a pastoral familiar. São aproximadamente 200 casais que se reúnem nas casas semanalmente. Realizamos alguns movimentos anualmente, como o Farol, que é um grande encontro de casais. E assim nós temos um trabalho junto às famílias. Temos também um trabalho junto aos jovens. Formamos um grupo de jovens que está muito atuante, já com mais de 100 jovens, que é a Juventude do Apostolado do Santíssimo Sacramento. Temos também vários outros trabalhos pastorais, como o Cursílio. Temos um grupo numeroso de cursilistas em nossa paróquia. Temos também os ministros da Sagrada Comunhão, temos a pastoral da comunicação, temos o trabalho de catequese com as crianças, adolescentes, jovens e adultos, os ministros da comunhão que assistem os doentes, né, em seus lares. Temos uma participação muito ativa de leigos e leigas à frente desses trabalhos pastorais. Claro que nós temos outros, como pastoral da saúde, pastoral do batismo, né? Então todos muito envolvidos na vida e na dinâmica pastoral da igreja. Temos os conselhos, porque o padre não age sozinho. Então nós temos o conselho administrativo, então tudo o que acontece na vida paroquial, no sentido administrativo, é decidido num conselho que é nomeado pelo arcebispo, que me auxilia nessa tarefa. Temos também um conselho pastoral, que é um conselho de representantes de todos esses grupos, movimentos e pastorais, que nos ajudam a direcionar a vida pastoral da paróquia. E é preciso muita energia, ainda bem que o padre é novo, né? É preciso muita energia para dar conta de acompanhar isso tudo, hein, padre? Historicamente, essa paróquia sempre teve assistência de 2 padres, né? O pároco e o vigário auxiliando o pároco. Mas, pela realidade atual, o último vigário que nós tivemos aqui, que me auxiliava, foi transferido. Eu atualmente me encontro sozinho, mas assim, não totalmente sozinho, né, porque eu tenho a presença de 4 diáconos permanentes que foram ordenados, que são aqui da cidade, são ministros ordenados, né, foram muito bem preparados para esse ofício, então me auxiliam muito. Um padre que ocasionalmente vem ajudar nas comunidades rurais. Nós temos 11 comunidades rurais, algumas delas muito distantes, né, como Sete Voltas, Jaguarinha, Bananal, Santa Bárbara, exatamente, o Desemboque e por aí vai, né? São 11 comunidades rurais, então é necessário o auxílio de um padre para poder cumprir com todas as obrigações aí da vida pastoral. Padre, todo trabalho, todo segmento tem os seus percalços, tem os seus desafios. A paróquia também, eu tenho certeza que tem. Sim. Quais são eles? Olha, o primeiro desafio é lidar com a realidade atual. Nós estamos vivendo num tempo de mudanças. A forte influência
da questão digital, de redes sociais, de meios de comunicação, tudo isso mexe com tudo, a começar pela família, a educação, o trabalho e, por que não, também a realidade da vida religiosa. Então é um desafio a gente aprender a lidar com isto e se comunicar também nesse meio. Eu me esforço, de um modo assim muito amador, mas eu me esforço sempre por estar presente ali na rede social, por mandar alguma mensagem, um vídeo, fazer alguma publicação. Nós temos aqui uma equipe de pastoral da comunicação que faz um trabalho muito bom, né, de publicações, de vídeos e tal. Então eu vejo que é um desafio aprender a lidar com esse meio digital, a modernidade que impõe isso sobre nós e, é claro, a gente tirar proveito disso para o nosso trabalho pastoral. Esse é um desafio grande. Outro desafio grande, que eu vejo que é de qualquer família, e a paróquia é uma família, é a manutenção, né? Então, manter a estrutura paroquial é sempre um desafio. Veja que só aqui na cidade nós temos 5 igrejas. Temos 5 igrejas, temos a sede paroquial, a secretaria paroquial, temos funcionários, né, para manter toda essa estrutura, precisa ter quem cuida, quem limpa, tem que ter a secretária que atende no escritório paroquial. Então, isso tudo demanda dinheiro. Então, a manutenção é sempre um desafio, mas nós sempre contamos com a generosidade das pessoas, a festa da padroeira que auxilia, os dizimistas, os doadores. Então, isso sempre ajuda a gente a dar continuidade nisso, porque veja, uma igreja desse tamanho, não passa um mês que não tenha trocar uma telha, trocar uma lâmpada, fazer isso, aquilo, comprar material de limpeza, e isso multiplica aí por várias igrejas, sem contar todas as capelas rurais que nós temos, né? Inclusive algumas delas estão recentemente passando por reformas, então isso acaba sendo também um desafio. Outro desafio é a gente conseguir ter um alcance na infância e na juventude, porque hoje nós estamos lidando aí com crianças e jovens que recebem muitas influências, não são só as influências familiares, talvez as influências familiares hoje sejam mínimas diante de todas as influências que recebem fora de casa. Então veja que isso também acaba trazendo um grande desafio para a igreja, por quê? No nosso tempo, né, o seu mais do que o meu, mas no nosso tempo o pai e a mãe falavam, vai para a igreja, a gente vai para a igreja, vai para a catequese, vai para a catequese, né? E a gente ia, e eu vejo que havia assim um maior gosto em ir, né? Hoje em dia, claro que temos muito aqui, nós temos a missa das crianças das 10, é uma alegria, a criançada vem rezar e celebrar, temos muitas crianças na catequese, mas se nós olharmos para o cenário municipal, da quantidade de crianças e jovens que estão aí nas nossas escolas, estão fora da igreja, é um grupo muito grande. Então é um desafio saber como chegar, como cativar, como atrair, né? Então eu considero esses, dentre outros, grandes desafios que temos na nossa vida paroquial. Mas o senhor pode ficar tranquilo que o senhor não está sozinho nesse desafio, não, porque a cidade inteira, o senhor também sabe que eu leciono há 40 anos. Então, às vezes, a gente para e pensa, né, tanta informação que principalmente a criança e o pré-adolescente, quantas informações eles estão tendo aí, principalmente das redes sociais, acaba que a família às vezes fica meio que perdida, né, padre? Sim, assim acontece. Como dificuldade. E não só no aspecto religioso, eu vejo que, por exemplo, a questão de valores que para as nossas gerações passadas eram muito claros e definidos. Agora, hoje em dia, devido a essa forte influência externa, e muitas vezes influências que são totalmente envolvidas de ideologias e coisas do Exatamente. tipo. Então, existe aquele apelo, o que é valor para você não é valor para mim. Então as coisas se tornam relativas e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a formação que a família pode oferecer, que a escola pode oferecer e que a igreja também pode oferecer ali no trabalho de catequese, de evangelização. Então é verdadeiramente um grande desafio. E o senhor acabou de me falar, é claro que todo desafio muitas vezes gera dificuldade, mas a Basílica Santuário é realidade. É uma realidade. Não adianta querer fugir disso aí. E como será na prática essa influência social que ela irá exercer, ou a sociedade vai exercer sobre ela? Como que se imagina isso? Olha, é incontestável
para além da diversidade religiosa que hoje existe, isso é muito saudável também, mas para além da diversidade religiosa de uma cidade como Sacramento, é incontestável que aqui é o coração da cidade de Sacramento por um aspecto histórico, social, né? Veja que a cidade foi sendo formada ao redor do que foi uma capela, uma igreja, hoje a basílica. Então, podemos dizer também que a basílica permanece como um cartão postal da cidade, e então eu creio que deve gerar nos sacramentanos, seja de que confissão religiosa for, no aspecto da vida da sociedade, deve gerar no sacramentano aquele sentido de pertença. É a minha cidade, é a minha comunidade, né? E esse sentido de pertença leva também a uma questão de unidade. Nós nos unimos ao redor de um ideal, de um objetivo, somos cidadãos, né, dessa comunidade sacramentana. Então, a Basílica Santuário, eu creio que tem essa vocação de atrair não só no sentido religioso, claro que principalmente, mas não só no sentido religioso, mas no sentido mesmo de identidade de um povo, de uma cidade. E a partir daí, é claro, nós temos desdobramentos sociais. Claro que a Basílica não vai começar agora, ela já vem fazendo esse trabalho ao longo de mais de 2 séculos, né? Nós vemos aí, dentro da vida da sociedade sacramentana, muitas consequências de um trabalho que partiu dos membros da comunidade religiosa. Podemos citar a Santa Casa, o trabalho, a influência dos vicentinos lá na origem da Santa Casa, o Lar dos Idosos, Lar São Vicente, a Siju, né, o Dispensário dos Pobres. Então, tudo isso parte de uma realidade paroquial. Começou aqui, né, com a vivência da fé, porque, Carlos Maier, nós temos o templo. Mas o templo, para nós católicos, ele é uma representação do que nós devemos ser. Porque as pedras vivas desse edifício espiritual são os membros da comunidade. Então, quando a gente olha para um templo bonito como esse, a gente deve contemplar nele, na verdade, a beleza do templo que nós devemos ser. Então, a vida que nós vivemos lá fora, no testemunho, no serviço, na caridade, é que vai dando essa beleza do templo de Deus que nós somos. Então a Basílica do Santíssimo Sacramento é a imagem da beleza do povo de fé, que é o povo sacramentano. Padre, e a parte eucarística do santuário, sim, dedicada ao Santíssimo Sacramento? Sim. Veja que a origem de tudo está aí. O nome da cidade, Sacramento, é por causa do Santíssimo Sacramento. Tanto que no passado, antes de reduzirem, né, de reduzirem o nome, a cidade se chamava oficialmente Cidade do Santíssimo Sacramento. Depois é que se tornou somente Sacramento. Então, o Sacramento, o Santíssimo Sacramento, é a Eucaristia, né? Jesus disse, isto é o meu corpo, e ele disse, este é o cálice do meu sangue. Jesus fez do pão o seu corpo, do vinho o seu sangue. Então ele fez do pão e do vinho a Eucaristia. A palavra Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graças. Então ele se ofereceu em ação de graças ao Pai por nós e se tornou pão e vinho para nós, como alimento, né? Então por isso que não existe igreja católica sem a Eucaristia. A igreja nasce da Eucaristia, vive da Eucaristia. E nós temos, então, sobre o altar, esse mistério que acontece em cada Santa Missa e que permanece a presença eucarística, o Santíssimo Sacramento, no sacrário, que nós chamamos também de tabernáculo, né? Então ali está a presença real de Jesus no pão consagrado, seu corpo, sangue, alma e divindade. Agora, o que isso tem a ver conosco? Além de nos alimentar como pão vivo descido do céu, Jesus faz com que aconteça a unidade, né? Assim como para a gente fazer o pão precisamos de muitos grãos de trigo, assim também nós nos tornamos um só em Cristo pela Eucaristia. Então a Eucaristia tem esse poder de gerar unidade e também de nos despertar para a partilha. A partir do pão do céu que recebemos aqui, saímos daqui para partilhar o pão desta vida, o pão da realidade que nós temos, seja na solidariedade, na partilha, no perdão, na caridade.
Então, a realidade eucarística é central da nossa vida de fé e para a vida da cidade de Sacramento ela é fundamental, porque foi ela que deu o fundamento da vida dessa cidade a partir da intenção do cônego Hermógenes, né? Que aqui fosse a terra do Santíssimo Sacramento, claro que sem descuidar da presença de Maria, por isso que ele acrescentou, apresentado pelo patrocínio de Maria, e daí vem o título da nossa padroeira, Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento. Então, o Santíssimo Sacramento é Jesus, é um outro nome que damos para Jesus. Ele é a Eucaristia, ele é o Santíssimo Sacramento. Maria, Nossa Senhora, é a mãe do Santíssimo Sacramento, porque ela é a mãe de Jesus. E Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, ele diz assim, colocando nos lábios de Jesus essa frase, né? Ele diz: quando tu te alimentas de mim, não sou eu que me transformo em ti, és tu que te transformas em mim. Então a Eucaristia tem esse poder, né? Não é Jesus que se transforma em nós, somos nós que nos transformamos nele. Daí o nome de cristãos, né? Ser um cristão é ser um outro Cristo, e a Eucaristia gera isso em nós. Padre, já tem algumas décadas, né, que a gente trabalha principalmente na parte jornalística, aqui mesmo nessa paróquia, né, já tivemos com outros párocos, com outros padres, uns mais festeiros, outros menos festeiros. Senhor, eu ainda não sei posicionar, mas vamos dizer, qual é a importância dessas festas religiosas? Há que se considerar a que se refere quando fala de festa, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem a festa social, a quermesse, o evento social com a festa religiosa. É preciso entender o que significa isso, né? Eu vou citar como exemplo a festa de Nossa Senhora do Desterro, que é certamente a mais antiga da região, com toda né? certeza. Então, muitas vezes eu ouço falar assim, a festa do desemboque, e eu sempre corrijo, não. A festa não é do desemboque, é a festa de Nossa Senhora do Desterro, padroeira do desemboque. Isso faz toda a diferença, porque o desemboque pode fazer festas o ano todo, se quiser, e muitas festas, mas aquela festa é a festa da padroeira do desemboque. É como a festa de Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento. Então nós temos o evento religioso, temos também a quermesse, tudo isso é muito importante, mas não podemos descuidar do sentido da festa. Estamos celebrando a nossa padroeira. E é claro, a quermesse ela sempre tem dois objetivos muito importantes. O primeiro deles é uma confraternização. É uma celebração. Exatamente. Isso dá um clima festivo para a cidade, as pessoas se encontram, sentam ali, se divertem, comem, bebem, brincam, tem os leilões e tudo isso. É um momento familiar mesmo, né? De confraternização. E existe também a questão da responsabilidade dos membros da comunidade na manutenção da sua própria paróquia. Então as festas religiosas sempre são um auxílio muito importante para a manutenção das paróquias, porque uma coisa é manter o dia a dia, a limpeza, a luz, a água, os funcionários, outra coisa são as obras extraordinárias, quando tem que reformar um telhado como esse, por exemplo, tem que reformar alguma questão estrutural que é necessária. Então tudo isso são gastos extraordinários que precisam de uma renda extraordinária. Então, as festas dos padroeiros, seja na paróquia, seja nas comunidades, sempre garantem isso, né? Garantem os laços dos membros da comunidade que se fortalecem, porque veja quanta gente trabalha, vai para a cozinha, vai lá para o bar, vai lá para o caixa, ajuda no leilão. É todo um movimento fraterno de pessoas que estão ali comprometidas, voluntárias, para uma causa, né? A manutenção da vida paroquial. Então, as festas religiosas, elas são importantes no sentido religioso, de manter viva no coração das pessoas a devoção. Agora, nesses dias, estamos celebrando a festa de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é uma festa muito antiga em Sacramento, eu posso dizer que quase 200 anos, porque a igreja atual de Nossa Senhora do Rosário tem pouco mais de 100 anos que ela foi reconstruída. Então, já existia antes, né? E assim como no Desemboque tem a igreja Nossa Senhora do Desterro e a Nossa Senhora do Rosário, aqui também tinha a igreja matriz e a igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Mais ou menos era o padrão naquele contexto histórico. Então, a festa Nossa Senhora do Rosário, seguida da festa de Nossa Senhora Aparecida, né, que vamos celebrar com a procissão fluvial, a procissão das velas,
missas e procissões. Então tudo isso mantém a devoção, a fé de um povo, as tradições de um povo também vivas. Assim como temos folias de reis, que são festas religiosas, porque a folia de reis celebra o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Temos as congadas e tudo isso que celebram Nossa Senhora do Rosário, que celebram São Benedito. Então, essas festas, sejam próprias da paróquia ou da devoção popular, mantêm viva a fé do povo. E são ocasiões também que temos a oportunidade de evangelizar, de falar ao coração dessas pessoas, de levar a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, de ajudar na formação da consciência de fé das pessoas, para que isso também tenha uma ressonância lá na vida familiar, no mundo do trabalho, na vida educacional da cidade. Então, as festas religiosas têm essa grande importância, né? E a gente deve manter isso sempre vivo. O padre, e para um trabalho de uma paróquia deste tamanho, né, não somente em questões espaciais, mas também a questão de quantidade de pessoas, né, se tem uma certeza absoluta que não é fácil comandar, administrar, pastorar todas essas ovelhas, mas é o seguinte, projetos não podem faltar, né, padre? Sim. Quais os melhores, os principais, os projetos que estão em andamento, aqueles que virão, porque não para. Sim, temos vários projetos no sentido pastoral, que é o trabalho com a pastoral familiar. Sim. Eu sempre considerei que o trabalho com as famílias, com os casais, é fundamental na vida de uma comunidade. Então, como eu disse já nessa entrevista, nós temos um trabalho grande aqui. Eu considero um trabalho grande, muito bonito, de quase 200 casais comprometidos que estão aí vivenciando a pastoral familiar nos diversos grupos, são 21 grupos de casais, e sempre que nós os convocamos para essas atividades de evangelização dos casais, seja pelo Farol, que é o encontro de casais, teremos em breve também um dia de espiritualidade, de confraternização, eles sempre estão muito disponíveis. Então, um projeto fundamental na vida da paróquia é trabalhar com as famílias, e eu quero levar isso adiante enquanto eu estiver aqui nessa paróquia. Outro trabalho fundamental é o trabalho com a juventude, e nós então formamos um grupo por meio do trabalho de alguns jovens encabeçados pela Nádia, né, que tem feito um trabalho fenomenal com a juventude. Então é levar adiante e fazer esse trabalho crescer com os jovens, né? Mesmo porque eu te falei daquele desafio. Sim. Então é por aí que a gente não pode se sentir acuado, né? Fugir dos desafios. A gente tem que enfrentar os desafios e ir adiante. Isso eu poderia dizer que, dentre outros, é claro, no sentido pastoral. Mas temos também desafios aí, ou projetos que nós temos no sentido estrutural. Nós queremos fazer uma grande reforma interna da Basílica, porque ela foi reformada há 10 anos pela administração do Padre Sérgio, quando se tornou Basílica. Mas desde que eu cheguei aqui sempre houve essa questão de que existia a ideia de fazer uma reforma maior na parte interna da Basílica para dar uma harmonia arquitetônica e tudo isso. Então posso dizer que nós já temos o projeto pronto. Eu ainda não publiquei o projeto porque eu não quero ser imprudente. Quando tivermos condições para iniciar pelo menos o projeto, aí sim vamos apresentar o projeto, que ficou belíssimo, né? No sentido de dar uma harmonia do interior com o exterior, né? Porque como a igreja na década, creio que de 1970, passou por uma grande modificação interna, você deve ter visto a igreja antes, né, da reforma que o Padre Gil fez, né, que tinha colunas e tudo, tinha pinturas, a ornamentação da igreja era totalmente diferente, né? Com perfeição. Exatamente. Então, claro que nós não vamos voltar àquele aspecto original, mas vamos procurar dar uma harmonia arquitetônica à construção no sentido interno, né, do forro, do piso, do altar, das paredes. Então, posso dizer que o projeto ficou belíssimo, só que ainda não vou publicar, por enquanto. O nosso repórter cinematográfico lá, o Moisés, nós estávamos ali no fundo, antes da entrevista, relembrando, né, Moisés? Nós estávamos relembrando sobre isso. E ela passou por várias modificações, né, desde aquela época, depois com o Monsenhor Levi, quando estava aqui, depois com o Padre Sérgio,
E agora nós temos esse projeto, claro, submetido à avaliação do Conselho Administrativo, também da Arquidiocese, porque nós não podemos fazer nenhuma modificação sem que a Arquidiocese aprove. Então, seguindo todos esses trâmites, nós queremos em breve, né, apresentar o projeto e começar a executar. Tá certo. Então, esse é também um projeto. Temos aí as outras igrejas, agora nós pintamos a igreja do Rosário, pintamos a igreja de Santo Antônio, agora o pessoal do Perpétuo Socorro está esperando, a nossa igreja. Né? Então temos a Basílica também, do Santuário agora. E temos agora esse projeto de pintar lá a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E assim, temos lá o Salão São Clemente, não é uma prioridade no momento, mas também é uma estrutura paroquial que a gente precisa tomar alguma providência, não podemos deixar abandonado. A gente passa ali para poder ir até a Rádio Sacramento. Então, conforme diz a música do Roberto Carlos, eu me lembro com saudades. Eu sei que muitos bailes aconteceram do São Clemente. Muita coisa boa, muitas apresentações. Grupos de jovens, né, que se reuniam ali. Coisas maravilhosas. Muitas histórias. Infelizmente, quando eu cheguei, ele já estava fechado. Né? E há um projeto para a reforma, mas é um projeto caríssimo, porque hoje um salão como aquele depende de várias coisas, né? Aprovação dos bombeiros, isolamento acústico e tudo isso que vai encarecendo o projeto, e a comunidade paroquial não tem condições atuais de fazer isso e se descuidar de outras prioridades. Né? Mas, padre, nosso tempo já está quase encerrando, eu estou no último questionamento, tenho certeza que o senhor já respondeu. A Basílica Santuário do Santíssimo Sacramento, para mim, já é realidade, mas vai ser a culminância, né? Vai ter aquela culminância, trazer o pessoal, virá muitas pessoas de fora, com toda certeza, sim. Né? Para conhecer. E agora, em termos de arquidiocese, o que se espera? Sim, a arquidiocese nos concedeu esse reconhecimento oficialmente, e é claro que vai promover, com o passar do tempo, que as pessoas venham até aqui mais ainda, né? Como já promoveu no ano passado, foi, eu creio que o pontapé inicial para esse reconhecimento foi a Romaria Arquidiocesana, onde tivemos tantas pessoas. Mas foi movimentada, graças a Deus. Exatamente, então eu acredito que aquilo também foi despertando o interesse das pessoas aqui pela cidade de Sacramento e também por essa realidade religiosa de Sacramento, né? A riqueza da história, da fé, da devoção e do amor daquilo que é central na nossa fé católica, que é a Eucaristia. É claro que Nossa Senhora tem uma grande importância na nossa fé católica, mas ela não é a mais importante é o filho dela, o mais importante, né? É Jesus que é mais importante do que ela, e ele é o Santíssimo Sacramento, então eu tenho certeza que Nossa Senhora fica muito feliz em ver o seu filho ganhar agora um santuário aqui na cidade de Sacramento, que vai ser um polo de adoração e de peregrinação para toda a nossa região e também para outras pessoas, né? Nós estamos agora aí com uma parceria com a TV Século XXI. Recentemente tivemos uma missa transmitida para todo o Brasil no domingo à noite, em sinal aberto pela TV Século XXI. Então isso tudo vai fazendo com que as pessoas conheçam, reconheçam e sintam o desejo de vir aqui. E eu queria falar, além dessa questão, é que a nossa igreja só não vai ser, dentre todos os títulos que as igrejas católicas podem ter, só não vai ter um, que é o de catedral. Aqui catedral nunca vai ser. Catedral da Sé. Porque nós temos nos títulos, né? Oratório, capela, igreja, igreja matriz, santuário, basílica e catedral. Agora me explica para os nossos telespectadores por que nunca vai ser. Nunca vai ser catedral, porque a catedral é a igreja mãe da arquidiocese. E aqui nunca vai ser o centro de uma diocese ou de uma arquidiocese, porque nós pertencemos à arquidiocese de Uberaba. Então lá está a catedral. E por que se chama catedral? Porque lá está a cátedra, ou seja, a cadeira do bispo. A cadeira do bispo, como eu tenho a cadeira paroquial, que é a cadeira do pároco, a cadeira do bispo, a cátedra, é o lugar que representa o seu pastoreio, o seu ensino e o seu governo. Então dali ele santifica o povo, ele ensina, ele governa. Claro que é simbólico, né, a cadeira. Então a cátedra, então a catedral, a igreja mãe, né, a igreja do bispo. Então aqui nunca vai ser a igreja do bispo, então nunca vai ser catedral. Mas todos os outros títulos nós temos, né? Que todos felicidade. Padre,
Em nome da TV Rio Borá, nós agradecemos a sua disponibilidade, né, seu carinho de estar aqui conosco, né, nessa alegria. E, quiçá, numa oportunidade próxima, nós estaremos batendo outros papos com outros assuntos, aí já na condição de santuário. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço Carlos Maier, Moisés, a equipe da TV Rio Borá, serão sempre bem-vindos e estou sempre à disposição para podermos conversar um pouco sobre o tema que quiser.